Olá, na aula de hoje nós veremos algumas noções sobre o que é entalpia e capacidade calorífica. Relembrando, a primeira lei da termodinâmica, ela trata da conservação de energia do universo, definindo a energia como uma propriedade termodinâmica. Nós vimos também que um sistema fechado, ele só recebe ou cede energia na forma de calor ou trabalho. E a energia interna é uma propriedade termodinâmica associada às moléculas de um sistema. O que seria a entalpia, então? Vamos tomar um caso particular para nós podermos entender melhor. Seja um sistema termodinâmico simples, fechado, sofrendo um processo a pressão constante. E o tipo de trabalho envolvido também é apenas o trabalho do tipo PV. Então, a partir da primeira lei, nós temos que a variação de energia interna ela é igual à soma das quantidades de energia transferidas na forma de calor e trabalho. Tendo o trabalho apenas a forma PV associada e a pressão sendo constante, nós podemos dizer então que a variação de energia interna, num caso como esse, é dado pelo calor menos a pressão vezes a variação de volume. Rearranjando essa equação e isolando calor, nós vamos observar que, como a pressão inicial e final são iguais, eu posso chamar esse P tanto de P2 quanto de P1. E eu vou observar que após o rearranjo, eu tenho uma forma, uma expressão recorrente relativa ao estado final, que é igual ao que é relativo ao estado inicial, que é um termo U mais PV, que nós vamos definir esse termo U mais PV como sendo a entalpia, que nós vamos chamar de H. Então, a gente observa que, para o caso particular em que ocorre um processo a pressão constante, a quantidade de energia transferida na forma de calor ela é igual à variação de entalpia. Mas observem uma coisa, esse termo U mais PV, ele só envolve propriedades termodinâmicas. E nós temos uma diferença entre entalpia e não estamos nos preocupando no processo com que eu mudo o estado inicial para o estado final. Isso nos leva, então, a concluir que a entalpia ela é uma propriedade termodinâmica. Ela é função de estado. Ela não depende do processo que levou à mudança de estado. E ela é uma propriedade que ela é muito recorrente nos estudos termodinâmicos. Essa expressão U mais PV, ela aparece muitas vezes. Então, por conveniência, é mais fácil trabalhar com entalpia do que U mais PV o tempo todo. Outra coisa importante é que a entalpia ela é uma propriedade extensiva. Ela depende do tamanho do seu sistema. Bom, mesmo que a gente tenha uma mudança de estado que não seja a pressão constante, nós vamos poder calcular a variação de entalpia. Como ela é propriedade do sistema, ela não fica restrita a processos a pressão constante. E sempre que nós quisermos calcular a variação de entalpia em um sistema termodinâmico, nós pegaremos a entalpia final menos a entalpia inicial. E a entalpia sempre vai ser calculada por U mais PV. A única diferença de uma mudança de estado qualquer para uma mudança de estado que ocorreu a pressão constante é que, se ela não for a pressão constante, a variação de entalpia não vai ser numericamente igual à quantidade de calor que foi ganho ou perdido durante aquela transformação. Isso só é verdade quando a pressão é constante. Então, a entalpia ela é uma função de estado recorrente nos nossos estudos, que por isso nós utilizamos com frequência. E a capacidade calorífica?
A capacidade calorífica para um sistema, ela é definida como a variação da quantidade de calor que leva a uma variação de temperatura do seu sistema. Então, ela está associada a quanto de calor um sistema tem que ganhar ou quanto de energia um sistema tem que ganhar para variar a sua temperatura. Duas situações, elas são particularmente úteis para nós em nossos estudos. A primeira delas são em estudos a volume constante. É muito comum o estudo de gases em vasos rígidos fechados, então o volume não muda. A partir da primeira lei da termodinâmica, nós observamos que a variação de energia interna, que é igual a calor mais trabalho. Se o sistema tem volume constante, o trabalho PV não vai existir. Então, nós teremos que a volume constante, a quantidade de energia transferida na forma de calor, ela é igual à variação de energia interna do sistema. E nós podemos escrever a capacidade calorífica a volume constante como sendo a variação de energia interna pela temperatura a volume constante. Destaco aqui que nós utilizamos derivadas parciais, porque energia interna é uma função de estado que ela depende tanto de V quanto de T quanto de P. Nós podemos usar normalmente duas dessas para identificar como a energia está variando. Então, eu estou pegando apenas a derivada parcial em relação à temperatura. Eu não estou usando a derivada em relação à pressão. E nós podemos, a partir disso, escrever a capacidade calorífica molar a volume constante, dividindo o CV pelo número de mols de uma substância pura, onde ela então vai ser a variação de energia interna molar com a temperatura a volume constante. Outro caso particular é a capacidade calorífica a pressão constante. Nós já vimos anteriormente, quando definimos entalpia, que para um sistema fechado com processo a pressão constante e trabalho do tipo PV, a gente pode dizer que a quantidade de energia transferida na forma de calor, ela é igual à variação de entalpia. Então, a capacidade calorífica a pressão constante, ela vai ser a variação de entalpia com a temperatura à pressão constante. E do mesmo modo, o Cp molar é o valor de Cp dividido pelo número de mols de uma substância pura no seu sistema. Cp e Cv, eles dependem de energia interna, temperatura e entalpia. Então, eles só dependem de propriedades termodinâmicas. Então, Cp e Cv também são funções de estado. E isso é muito útil para nós. Por quê? Porque não necessariamente processos precisam ocorrer a pressão ou volume constante para nós conseguirmos calcular seu valor ou utilizar os seus valores. Nós temos também que Cp e Cv, elas são úteis ou são importantes para nós quando nós temos variação de temperatura, já que ela é definida como a variação de uma quantidade de energia equivalente a calor, variando uma quantidade de temperatura. Então, ela é uma propriedade, ou as duas são propriedades, que são usadas quando a gente não tem uma mudança de fase. Eu tenho apenas uma mudança de temperatura da fase do meu sistema. Elas são funções que elas têm descontinuidades na região de transição de fase. Quando eu vou, por exemplo, levar um líquido à vaporização, na temperatura de vaporização para uma dada pressão, não se utiliza Cp ou Cv, porque há uma descontinuidade dessa função nesse ponto. Nós utilizamos antes de entrar na região na transição de fase
e após, quando ela já alcançou a nova fase. CP e CV são sempre positivos, porque nós só conseguimos uma variação positiva na temperatura com uma variação positiva de energia no sistema. Eu não consigo aumentar a temperatura sem aumentar a quantidade de energia no meu sistema ou na minha substância. Bom, e existe alguma diferença, né, entre CP e CV, além de ser definido por energia interna e o outro pela entalpia? Bom, se nós fizermos a diferença entre CP e CV, nós observamos que após algum desenvolvimento matemático, a gente chega à expressão apresentada aí, né? CP menos CV é a variação de energia interna com o volume, a temperatura constante, mais a pressão, tudo isso multiplicado pela variação de volume com a temperatura, a pressão constante. Então, a primeira coisa que a gente observa é que CP e CV não são iguais. Eles têm uma expressão que mostra a diferença entre eles. Esse primeiro termo está sendo somado à pressão. Então, ele tem dimensão de pressão. E ele normalmente está associado a um termo que a gente chama de pressão interna, que está associado à energia intermolecular no seu sistema. A energia que ele existe, que ele utiliza para fazer as interações entre as moléculas. O outro termo é um termo que está associado à expansão térmica do seu sistema. Então, por que CP e CV são diferentes? Vamos analisar rapidamente. A partir da primeira lei, nós sabemos que energia interna é igual calor mais trabalho. Para um sistema fechado com trabalho PV, trabalho é menos PDV. Então, a partir dessa expressão, nós temos que a volume constante, a variação de energia interna é igual à própria quantidade de calor recebida. E a pressão constante, a variação de energia interna, vai envolver um componente de pressão e calor. Se nós fazemos a diferença de calor transferido à pressão constante e a volume constante, nós observamos que nós temos duas partes aqui que podem ser analisadas. Uma diferença de energia interna e um termo PDV. Então, CP e CV são diferentes porque o modo de se transferir energia ou de se variar a temperatura do seu sistema quando se ganha energia, a pressão e a volume constante são diferentes. Esse termo PDV, que está intimamente associado à entalpia, né, já que a entalpia é U mais PV, ele poderia ser entendido como um trabalho que o seu sistema ele realiza para se manter onde ele está. Então, é uma energia que ela não pode ser, digamos, disponibilizada. O meu sistema ele precisa daquela energia ali para poder manter as vizinhanças afastadas e existir aonde ele está. Então, se eu vou transferir um sistema, a energia a pressão constante ou volume constante, isso vai ter implicações diferentes no meu sistema. Assim como as variações de energia interna a volume constante e a pressão constante também são diferentes. Se eu mantenho, só para exemplificar, se eu mantenho o volume, mas a pressão pode mudar, eu entendo que aumentando a pressão a volume constante, eu estou aumentando a quantidade de energia do meu sistema e as moléculas estão ficando mais agitadas para o mesmo volume e isso vai ter uma implicação, isso vai ter um certo tipo de interação. Se, por outro lado, eu mantenho a pressão constante, mas eu permito variar o volume, se eu adiciono energia, eu sei que eu vou aumentar o volume à pressão constante. O que vai acontecer dessa maneira? Quando a gente aumentar o volume à pressão constante,
Digamos que eu estou mantendo o grau de agitação das minhas moléculas de uma maneira mais uniforme. E eu estou fazendo com que elas colidam ou interajam de uma maneira mais uniforme quando eu estou variando esse volume e não variando a pressão. Então, a maneira com que o sistema se comporta é diferente. Logo, CP e CV não teriam como ser iguais. Bom,